Saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem não sabe, o CELG foi fundado em 1959 por professores e ex-alunos da psiquiatria da URGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com o foco principal em promover cursos de capacitação e especialização em saúde mental. Estão todos convidados para visitar o site do CELG, no celg.org.br. E as jornadas científicas do CELG são tradicionais, ocorrem desde 1960, a cada 2 anos. A nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2024, que vai ocorrer agora, entre 5 e 7 de setembro, em Gramado, evento presencial. A temática da jornada é conexões e desconexões do cotidiano às catástrofes, focando na interface de saúde mental e tecnologia, saúde mental e desastres climáticos e outros desdobramentos. Vamos conversar hoje sobre o eixo da psiquiatria e saúde mental forense. E o tema que está dentro de uma mesa redonda chamada Violência Psicológica, o que o psi precisa saber. E a gente vai conversar especificamente sobre a lei da violência psicológica e as suas aplicações. A lei da violência psicológica não é a mesma coisa que a lei Maria da Penha. A nossa entrevistada de hoje é a promotora de justiça Ivana Machado Moraes Bataglin. Após a faculdade de Direito, ela se tornou promotora de justiça lá em 1998, especialista em direito processual e direito penal e processo penal, eu sempre me confundo nisso, pós-graduada em Direito das Mulheres e hoje é professora da Escola Brasileira de Direito das Mulheres. Pesquisadora e palestrante de temas como direitos humanos, violência de gênero e atuação policial. Ela coordena um centro de apoio operacional ao enfrentamento da violência contra a mulher e faz parte de diversas comissões nessa temática. Ela também atua em diversos projetos com nomes fortes, diretos e claros. Fale com Elas, Voz e Vez das Mulheres, Lar, Lugar de Amor e Respeito. Ela recebeu o título de cidadã de Porto Alegre da Câmara dos Vereadores da nossa cidade nesse ano, como reconhecimento pela atividade enfática em prol da proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. E agora ela está se tornando uma cidadã do CELG. Ivana, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada, eu que agradeço o convite não só para esse podcast, mas eu estou muito feliz também com o convite para participar dessa jornada. Essa aproximação com a área psi, para mim, é muito importante, porque na minha carreira, o que eu consegui aprender e crescer entendendo áreas que não são do direito, foram fundamentais para compreender a dinâmica da violência contra a mulher, esse fenômeno que ele é muito complexo, multicausal, e precisa de um olhar interdisciplinar. Então, eu fico muito feliz de fazer essa aproximação com uma área que é tão importante para lidar com esse problema. Ótimo. Ivana, tu te dedica, né, para o estudo, divulgação e pesquisa em como lidar no contexto legal sobre o assunto violência doméstica. Como é que foi a tua trajetória até chegar nesse ponto, nessa temática? Então, eu sou promotora de justiça há 25 anos, quase 26. E desde o início da minha carreira, quando eu ingressei no Ministério Público, já desde muito jovem, né, eu fui para uma comarca no interior do estado, a cidade de São Gabriel, e trabalhava com o direito penal. Então, toda a promotoria criminal. Então, desde briga de vizinho até júri, né, até o homicídio. Era tudo comigo. E dentro de toda essa gama de violências, né, de crimes, existia o crime de violência contra a mulher. Então, assim, no meu primeiro dia de trabalho eu já lidei com isso. Mas eu lidava de uma forma que eu não tinha muito o que fazer por elas. Porque as mulheres denunciavam, aí o infrator ganhava uma medida, pagava uma cesta básica, voltava para casa, não havia muitos mecanismos. Quando entrou a Lei Maria da Penha, em 2006, aquilo para mim, particularmente, foi muito importante no sentido de dar uma resposta mais efetiva. Mas eu tinha um olhar muito punitivista, né? O que me interessava mesmo é como é que eu ia conseguir a condenação daquele agressor, né? Eu achava que isso era o mais importante para aquela mulher. E eu precisei estudar muito na área de vocês para entender que quando uma mulher faz um registro de ocorrência, quando ela busca ajuda, o que ela quer é o fim da violência, não necessariamente o fim da relação.
não necessariamente a condenação desse acusado. E para mim foi uma trilha muito importante parar de julgar essas mulheres, parar de culpá-las pela permanência na relação, e foi estudando livros de psiquiatras, de psicanalistas, de psicólogos, é que foi que eu comecei a entender algo que nós do direito não estamos preparados para compreender. E por isso, por vezes, nós revitimizamos essas mulheres, o que a gente chama de violência institucional, porque ela procura ajuda e o próprio sistema que tem que acolhê-la, então, revitimiza essa mulher, julgando, né? E às vezes até mesmo dando conselhos, né? A gente acha que está apto a aconselhar uma mulher. E a gente até, às vezes, faz isso na melhor das intenções, e isso é outra forma de revitimização. Então, assim, a partir da Lei Maria da Penha, eu comecei a ter um outro viés, né, de olhar para isso. E em 2011, quando eu fui designada para participar do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público na Comissão Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, junto com colegas de todo o país, colegas que já tinham uma experiência e também estudavam muito sobre isso, ali eu comecei a aprender. Então, ali eu comecei a entender o fenômeno, a ler a respeito, estudar, e aí eu me tornei não só uma promotora de justiça melhor, mas uma pessoa melhor também, com certeza. Que bom, eu já trouxe diversos conceitos para nós, e nos fala um pouco das atualizações, né? É recente a lei da violência doméstica. Uhum. E nós, os profissionais de saúde mental, mesmo estando habituados a entrar em contato nessas situações, a gente não sabe, a gente sabe pouco sobre isso, para não dizer nada. Lei fria, a gente não sabe, muito menos jurisprudências e as repercussões Sim, envolvidas. sim, Nos sim. dá um briefing assim dessa lei. Então, assim, a Lei Maria da Penha, que ela já fez 18 anos agora, no dia 7 de agosto, ela é considerada pelo Alto Comissariado da ONU uma das 3 melhores legislações em matéria de gênero no mundo. Porque ela já no seu caput, assim, lá no início, ela já começa dizendo que ela é para o enfrentamento à violência de gênero, e ela delimita um espaço, né? Ou é no âmbito da família, a violência praticada no âmbito da família, ou no âmbito das relações íntimas de afeto, ou então dentro do mesmo espaço de convivência, né? No lar. Tá? Então, por quê? Por que ela delimita essa violência, sendo que as mulheres sofrem violências em diversos espaços, no trabalho, no transporte público? Porque a maioria das violências, e as mais graves, acontecem nesses contextos. Né? Então, por conta disso, essa lei ela veio para dar um suporte maior para esse tipo de violência. Qual é o suporte, por exemplo? Medida protetiva de urgência com afastamento do agressor do lar, inclusive com a possibilidade de prisão dele por uma simples, né, simples entre aspas, ameaça, né, porque a gente tem que ter uma noção assim do que é uma ameaça, uma ameaça vazia ou algo que pode mesmo se concretizar, né? E hoje, depois de 18 anos, a gente tem vários instrumentos para isso, como, por exemplo, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que tem várias perguntas, e essas perguntas são preenchidas lá na delegacia de polícia quando ela faz o registro de ocorrência, e ao preencher esse formulário, a gente consegue ter um score do nível de violência, do nível de risco que ela tem de feminicídio e também de reincidência. Por exemplo, uma das perguntas é se ele já disse que ia se matar, né? Já ameaçou se suicidar. Isso é algo que tem um peso muito grande. Ou então se ele diz assim, se tu não é minha, tu não é de mais ninguém. Né? Então são elementos, e dentre outras várias perguntas, é um formulário bem grande. Então a gente foi, assim, ao longo do tempo, tendo, né, uma ideia, né, do que precisava ser melhorado. A lei, ela é perfeita. Ela não precisa ser melhorada. O que a gente precisa melhorar é o modo como a gente implementa essa lei, né? Uma mudança de cultura, uma discussão com toda a sociedade de forma mais ampla sobre violência de gênero. Mas apesar da lei ser tão boa, ainda assim, algumas alterações vieram sendo feitas, não exatamente na Lei Maria da Penha, mas nas legislações, como o Código Penal, enfim, para aprimorar. Dentro da Lei Maria da Penha foi inserido um crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, é o único crime que tem dentro da lei. Mas, por exemplo, alguns outros crimes foram criados a partir do que a lei já previa. Por exemplo, a lei prevê 5 formas de violência, né? Ela prevê esses 3 espaços, né?
E ela prevê 5 formas de violência: violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. São essas 5 formas de violência. E ela descreve a violência psicológica, com todos, né, exemplificando, né, não é taxativo. Ela dá vários exemplos, dentre outras formas. E aí ficava num limbo, né, porque a gente percebia que estava acontecendo uma violência psicológica, mas isso não correspondia a um crime. Né? Então, assim, tentava se colocar como perturbação da tranquilidade, né? Porque não existia um crime, assim como o stalking, né? Que é a perseguição sistemática, que também é uma forma de violência psicológica, mas foi criado um tipo autônomo. Então, nós temos 2 crimes: o crime de stalking, né? Que chama perseguição contumaz, e o crime de violência psicológica, que repete o que estava escrito lá na Lei Maria da Penha como definição de violência psicológica. Então, esses 2 crimes, eles são mais recentes, eles são de 2021, ambos os crimes. E o crime de violência psicológica, ele é bastante desafiador. Porque ele traz o quê? Ele traz noções que nós do direito não conhecemos. Ele nos traz um grande desafio de interpretar o que aconteceu com aquela mulher e entender se ela teve o que a gente chama de dano emocional. Porque isso está escrito no... O tipo penal já começa dizendo causar dano emocional. O que é dano emocional? Então, esse é um grande desafio que precisa muito, né, dessa interlocução com essas outras áreas para a gente poder, então, entender esse tipo penal. E tu já está falando ali, eu já pensei até com a outra temática do evento, que daqui a pouco vai ter inteligência artificial para prognosticar esse formulário de risco aí das pessoas. Já deve ter, provavelmente, né? E eu vou sair um pouquinho do assunto dentro, mas depois a gente vai voltar. Tu sabe, tu tá a par do backstage, do que ocorre no dia a dia de denúncias e do sistema Sim. legal todo. Como é que a catástrofe das enchentes que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul influenciou até agora nessa parte de violência doméstica? Então, nós ainda não temos dados sobre isso, né, sobre o aumento ou não, mas pelo que eu tenho estudado, por tudo aquilo que os especialistas estudam, certamente quando sair o dado, porque geralmente é de um ano para o outro, né? Quando sair o mapa da violência, né, o Atlas da Violência de 2024, apontando o que aconteceu em 2023, a gente vai ver uma subida. Porque é o que aconteceu com a pandemia, por exemplo. Há uma similitude, né? E por vários motivos. Então, assim, ó, a violência, a violência contra a mulher, ela é complexa porque ela é justamente porque ela é multicausal. Então, assim, dentre as possibilidades de o que na pandemia, por exemplo, o que aconteceu? O controle, né? Ele é uma das formas de violência psicológica utilizada contra as mulheres. E, na verdade, o isolamento também é outra forma muito potente de praticar violência contra as mulheres. E na pandemia, o controle e o isolamento, eles decorreram da própria pandemia. Então, as mulheres estavam isoladas dentro de casa, sob o controle dos seus companheiros, né? Então, isso por si só, já, se não havia, passou a haver. E isso também é precursor de relacionamentos que já são abusivos ou têm a tendência de ser abusivo, porque senão todo mundo teria acontecido abuso dentro do relacionamento, né? Enfim, porque às vezes parece que a gente está generalizando, não é isso, mas nos relacionamentos abusivos isso aumenta. E uma coisa que, assim, ó, por isso que eu digo sempre que é completamente multicausal, no sentido de que também a área psi ajuda muito a entender, mas também não explica tudo. Por exemplo, um dos principais fatores que impulsionam a violência nesses momentos de catástrofe é o fato do desemprego dos homens. Porque para os homens, né, até tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Valesca Zanello, ela fala bastante do dispositivo de eficácia. Para os homens é um valor importante ser o provedor. E esse é um valor culturalmente afirmado, assim como para as mulheres o valor é a beleza, né? É o casamento, é o relacionamento amoroso. Para os homens é ser o provedor. No momento em que ele não consegue sustentar a sua família, ou porque está no meio de uma pandemia, ou porque a casa ficou embaixo d'água, e isso a gente vai ver agora no próximo Atlas, né? Ou porque o trabalho dele foi todo levado embora pelas águas, ele precisa
reafirmar essa masculinidade construída com base nesse pilar. Uma das formas que a gente socializa os meninos desde muito cedo a afirmarem a sua masculinidade é por meio da violência. A gente ensina isso para os meninos. A gente está, como diz a Clara Verbuck, a gente está criando os meninos como há 50 anos atrás. Não pode chorar, não pode demonstrar sentimentos, não pode ser menininha, menininha usado como um demérito, né? Menininha é xingamento, né? E também, então, ele vai fazer o quê, né? Esse homem, ele vai chorar? Não, ele não pode chorar. Ele vai ter que reafirmar a sua masculinidade por meio da violência. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente vê, quando acontecem esses episódios de catástrofe, sobe a violência contra as mulheres. As mulheres também ficam mais vulneráveis, porque não tem para onde ir, se preocupam com os filhos. Então, é bastante multicausal, mas assim, ó, com certeza a gente vai ter essa estatística quando sair os dados para o próximo ano. Deixa eu equacionar aqui, ver se eu estou conseguindo seguir. Então, a lei da violência, além da violência doméstica, ela, em relação à lei da Maria da Penha, que ela está em outros ambientes que não só na casa da pessoa, é isso também? Não, então, assim, a Lei Maria da Penha, ela prevê, a aplicação dela, ela prevê cinco formas de violência, então ela delimita, são essas 5 formas, nessas 3 hipóteses, ou relacionamento íntimo de afeto, incluindo relações homossexuais entre mulheres, então entre mulheres lésbicas, também na família, né? E aí pessoas eventualmente agregadas, como dindo, pai de criação, avô de criação, isso também funciona, filho, neto, tudo isso entra. E também as pessoas que moram sob o mesmo teto. E aí entra a empregada doméstica também. Ela não é da família, porque ela está ali, é um ambiente mais vulnerável. A Nadine Gassmann, que era a representante da ONU no Brasil, tem uma frase dela que eu acho muito, muito interessante, que ela diz assim: a casa não é um lugar seguro para a mulher brasileira, né? Porque, assim, a maioria a maior parte das violências acontecem dentro de casa ou nesse âmbito familiar, e as mais graves também, né? Então, por isso que a Lei Maria da Penha deu um foco especial para esses crimes, né, que são praticados nesse contexto. Mas existem, assim, por exemplo, o crime de importunação sexual, que é um crime recente também, é um crime novo, que acontece sobretudo em transporte público, né? E ele está na Lei Maria da Penha? Não, ele não está na Lei Maria da Penha. Mas as mulheres são protegidas da mesma forma pelo crime. O crime de violência psicológica, por exemplo, ele pode ou não estar na Lei Maria da Penha, porque ele pode ser praticado pelo parceiro, pelo pai, pelo neto, mas ele pode ser praticado, por exemplo, pelo patrão com a empregada, ele pode ser praticado pelo colega de trabalho, pelo professor com a aluna, ou pelo aluno com a professora. O importante é que, assim, a vítima é sempre mulher, né? Porque o tipo penal fala praticar violência psicológica contra a mulher, então define que é só a mulher. Mas ele não delimita. A diferença é que, assim, se ele for praticado fora do âmbito da Lei Maria da Penha, não vai ter aqueles dispositivos importantes, que como é a medida protetiva de urgência, a vedação de que tem a suspensão condicional do processo de transação penal, que são as cestas básicas. Por exemplo, então, se houver uma violência psicológica no âmbito do trabalho, vai ter a possibilidade de ter esses benefícios, o agressor, né? De ter suspensão condicional do processo, de ter transação penal, coisa que no âmbito doméstico, já na Lei Maria da Penha, isso não é possível. Mas o crime é o mesmo. O crime é o mesmo, a pena é a mesma. A diferença é o modo como é tratado, porque a Lei Maria da Penha ela dá um reforço maior no sentido de proteção para as mulheres. E se está fora disso, o crime é o mesmo. As mulheres também vão ter o amparo do direito penal, mas só não vai ter essa espécie de proteção. E vou fazer mais uma outra pergunta fora do nosso script. Ela se aplica a todas as idades, principalmente para crianças e adolescentes, que eles têm lá, tem o Estatuto da Criança e Adolescência, enfim, mas a lei da violência também se aplica para uma menina de 3 anos, dá para se usar isso? Sim, Ou é um outro... Na verdade, sim, a lei ela não delimita a idade, assim como a Lei Maria da Penha também não delimita a idade, né? Assim, é meninas e mulheres, né? Porque assim, a gente tem
o Estatuto do Idoso, a gente tem o Estatuto da Criança, mas uma mulher, ela é mulher desde que nasce até o fim da vida, ela sofre diferentes violências. No início da vida, ela sofre mais negligência. Depois, na vida, quando ela é jovem, é a violência por parte do companheiro, né? Sobretudo a questão da violência física, companheiro, namorado, enfim. E depois, quando ela está idosa, é negligência de novo. E aí, quando as meninas, quando são crianças, sofrem violência por parte de pai e mãe também, né? Então, assim, as mães se subrogam, né, na violência de gênero, também praticam violência de gênero contra as meninas. Então, é por parte dos pais. Na vida adulta, as mulheres sofrem violência por parte de parceiros. E na vida, quando já estão idosas, é por parte de filhos e netos. Então, isso é o que apontam as pesquisas. Então, assim, ó, em tese, sim, né? Só é um pouco complexo, eu imagino essa tua pergunta especificamente em relação a uma criança de 3 anos, seria um pouco complexo imaginar de que forma, né, se faria essa comprovação, mas é bem interessante essa tua pergunta, é algo que não tinha me passado ainda pela cabeça, até porque aí, assim, em tese sim, a lei se aplica, mas no sistema de justiça a gente tem algumas divisões, tá? Então, por exemplo, assim, os crimes contra crianças, aqui em Porto Alegre, por exemplo, e cada estado também divide de um jeito diferente, mas aqui em Porto Alegre tem uma vara específica para crime praticado contra crianças e adolescentes. Então, isso não vai cair na vara onde trata dos crimes da Lei Maria da Penha, por exemplo. Tá? E se o crime for praticado, violência psicológica no trabalho, por exemplo, também não cai lá na vara da Maria da Penha, vai cair numa vara criminal comum. Se for contra idosa, nós não temos uma vara específica de crimes contra idoso, então vai cair ou na Maria da Penha. Na verdade, mesmo sendo idosa, sempre é a Maria da Penha, se for naqueles 3 casos ali, naqueles 3 âmbitos, né? Mas ou numa vara criminal comum ou na Maria da Penha. Mas os crimes contra crianças, inclusive os crimes sexuais, né, que são claramente praticados em contexto, a maioria deles é intrafamiliar, né? Então são praticados em contexto que se aplica, né, a Lei Maria da Penha, mas por outro lado também tem essa delimitação, né, de onde eles vão ser julgados, né, que tem uma maior especialidade, mas isso é aqui. Em São Paulo, por exemplo, crianças vítimas de crimes sexuais vão todas para a vara da violência doméstica, né? Então, as meninas, né? Então, assim, depende da organização judiciária de cada estado. Mas, em tese, sim, a violência psicológica pode ser de 0 a 100. É importante isso que tu falou, é da modificação dos tipos de violência conforme o ciclo vital, o momento do ciclo vital da Sim, pessoa. as pesquisas apontam isso é muito interessante. A gente vê, assim, né, quando são mais jovens, quem é que agride, quais são as formas de agressão, né? E as mulheres, os feminicídios, por exemplo, eles são praticados majoritariamente numa idade entre 19 e 29 anos. Né? A maioria deles pega as mulheres muito jovens, né? Na idade reprodutiva, na idade em que elas estão completamente que na verdade isso tem a ver com os padrões de machismo, né? Porque é justamente quando a maior parte dos homens que matam as suas companheiras, no que a gente chama de feminicídio íntimo, a motivação é o sentimento de posse. Ou ela não quer mais o relacionamento, ou ela já conseguiu se separar, e aí eles não admitem essa alteridade dessa mulher, e eles então preferem exterminar essa mulher do que admitir que ela não vai ficar com eles. E é bastante comum também o feminicídio seguido de suicídio, né? Então, assim, esses homens, a gente tem que investir também, assim, na conversa com eles, né? Tem um sociólogo que diz que se os homens são parte do problema, eles precisam fazer parte da solução. Uhum, entendi, entendi. E a gente acabou já antecipando algumas coisas da próxima pergunta, que a pergunta é assim, o ambiente de tratamento psíquico, psicológico, psiquiátrico é um dos primeiros locais que irrompe a fala sobre violência doméstica. E da perspectiva do sistema legal e do que tu vê também na prática, assim, o que tu acha essencial para o profissional de saúde mental conhecer para se posicionar de um modo adequado Sim, perante essas sim. situações? Então, assim, ó, eu acho que é bastante importante, eu particularmente acho que a gente tem que
que sempre respeitar muito a vontade da vítima, né? Por vezes ela só procura o sistema de saúde e não procura o sistema de justiça porque ela não quer um processo, né? Mas, por outro lado, assim, é muito importante que todo profissional faça aquela notificação compulsória, porque a gente precisa de dados, a gente precisa saber que as mulheres são vítimas de violência. Não que isso vá virar um processo, mas o sistema de saúde ele tem que saber quais são as mulheres vítimas de violência, né? E isso pode ser no consultório particular ou mesmo atendendo, né? Fazer essa notificação compulsória, dizendo, né, que a paciente sofre violência doméstica, dessa ou daquela outra forma. Porque a gente só consegue fazer política pública se a gente tem dados sobre o que está acontecendo. Então, assim, é muito importante essa notificação compulsória. E, por outro lado, também há a possibilidade, assim, previsão legal, de uma, que a gente chama de notificação externa, de o próprio profissional comunicar à polícia se ele vê que ela está efetivamente em risco. Se é um risco que o profissional tem como saber. Se ela está realmente sob um risco de feminicídio ou até de suicídio, né? Às vezes as mulheres estão no limiar. Ele pode sim fazer uma comunicação para a delegacia de polícia, mesmo contra a vontade dela, né? Então são casos assim bem delicados, mas enfim, o profissional que trabalha com isso sabe como levar, e isso é importante. As mulheres, elas têm vergonha, elas têm medo, quando são perguntadas, tem uma pesquisa de vitimização em que, do Data Senado, que saiu agora em 2024, perguntaram para as mulheres por que elas não denunciam, né? Em primeiro lugar, aparece um medo, mais de 70%, tem medo. Depois elas têm vergonha, elas têm preocupação com a criação dos filhos e dependência econômica, nessa ordem, assim, o que vai aparecendo, e às vezes tudo junto, né? Então, tanto é que somados dá mais que 100%, porque elas respondem mais de uma coisa junto. E assim, não existe um perfil, esse é o tipo de mulher que sofre violência. Não existe esse perfil. Toda mulher está sujeita, só pelo seu gênero, mas algumas mais do que outras, e a gente tem que pensar então nas interseccionalidades. As mulheres negras estão mais sujeitas a sofrerem violência, né? E aí por vários N motivos, né? Sobretudo, por exemplo, o racismo institucional, que faz com que as mulheres não se sintam tão acolhidas nos equipamentos que o Estado tem, né? As mulheres trans, as mulheres lésbicas, as mulheres indígenas, quilombolas, e às vezes é tudo junto, né? Uma mulher pobre, uma mulher negra, lésbica. Bom, essa mulher, ela tem todas as interseccionalidades em desfavor, né? Então tem que se pensar também assim, quais são as políticas públicas para essas mulheres, o que a gente pode fazer. Porque assim, lamentavelmente, eu estou trabalhando mais especificamente com isso desde 2011, né? Que eu comecei a estudar mais sobre a matéria e trabalhar com isso. E desde 2011, os números que a gente vê nas pesquisas só têm aumentado. Quando eu comecei a trabalhar, o Brasil estava em 12º lugar nesse ranking de violência contra as mulheres. Depois ele passou para 7º lugar. E agora nós estamos em 5º lugar num ranking de 184 países. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres. E mata, sim, por motivos absolutamente banais. É cultural. E quando a gente vai no presídio visitar os agressores, os feminicidas, eles choram desesperados, arrependidos de verdade, eles realmente se arrependem. Mas aí não adianta mais, porque eles mataram aquela mulher, eles acabaram com a vida deles também, porque eles vão ficar bastante tempo presos, né? Perderam a guarda dos filhos, enfim, destroem, assim, a gente pensa também os órfãos do feminicídio, e é cultural. É um momento em que eles simplesmente eles têm que impor, né, a sua masculinidade construída de uma forma completamente enviesada, né? E aí então a gente tem assim esse nível de violência desse país, que também é um país que a violência de gênero está entranhada na nossa cultura. O Brasil é o país que mais mata pessoas não heterossexuais no mundo, mais do que países em que isso é crime. Há países em que ser homossexual é crime punido com pena de morte, mas aqui se mata mais do que lá. Então, assim, a gente tem que rever muito, assim, de que forma a gente está discutindo e levando essas questões, assim, de uma forma que tem que começar desde as séries iniciais. Por isso que a Lei Maria da Penha prevê educação em gênero.
E educação em gênero, ao contrário do que alguns pensam, né, e propalam por aí, não é ensinar a criança a fazer sexo, não é isso. Educação em gênero é falar com as crianças desde muito cedo sobre esses papéis rígidos de gênero, né? De que menino não pode chorar, de que um menino tem que ser agressivo, de que tem que ser violento, de que menina tem que ser submissa, de que menino tem que ser o provedor, de que menino não pode lavar louça. Essas coisas a gente tem que desconstruir, a gente tem que ensinar que as meninas podem ser astronautas se elas quiserem, elas não precisam ser uma princesa e só desejar isso na vida. Se elas quiserem ser uma princesa, elas também podem, mas assim, as crianças precisam aprender desde cedo, né? Como é que elas podem ser livres e mais felizes também. E também a educação em gênero, ela traz também essa questão da educação em sexualidade, porque é importante que as crianças desde muito cedo entendam que determinadas coisas não são carinho, né? Não são um segredinho, porque a maior parte dos abusos contra crianças são intrafamiliares, são praticados na maioria das vezes por pai e padrasto, avô, tio, né? Primo, vizinho, dindo. Então, é dentro de casa que acontece. Então, assim, não é uma nem duas vezes que a gente vê. Eu até tenho, numa das palestras que eu faço, tem uma notícia que eu fiz um print no meu celular de uma menina no interior de São Paulo que depois de assistir uma palestra na escola, denunciou o abuso que sofria pelo pai. Porque até então ela não tinha entendido que aquilo que estava acontecendo era abuso. Porque se ela só tem um parâmetro de comportamento, por que as mulheres só denunciam violência sexual anos depois, às vezes já na vida adulta? Então é porque ela gostava, não, então é porque ela foi cúmplice, é porque às vezes ela sequer entendia o que estava acontecendo, né? Então, assim, a gente precisa discutir essas coisas. Infelizmente, a má notícia que eu tenho para encerrar aqui é que, assim, a gente só vai ter igualdade de gênero e, portanto, o fim da violência de gênero aproximadamente daqui a 150 anos. Né? Isso é o que mostram todas as pesquisas que fazem um prognóstico a partir de o quanto a gente vem avançando, vai demorar 150 anos. Então, assim, a gente não vai estar aqui para ver, né? Essa igualdade de gênero, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais livre para homens e para mulheres, uma sociedade melhor para todo mundo, não é só para as mulheres, mas para homens e mulheres. A gente não vai estar aqui para ver. Mas é por causa do que a gente está fazendo agora que quem estiver lá há 50 anos vai poder ver, né? É como aquelas feministas que lutaram pelo voto lá há menos de 100 anos atrás, elas não imaginavam que a gente agora ia estar discutindo violência política de gênero, né? Mas é pelo que elas fizeram lá que agora a gente está nessa discussão e querendo ter mais mulheres nos parlamentos. Então, a gente está plantando essa semente. É o nosso papel. Ivana, mais algum recado que tu gostaria de deixar para quem está nos escutando, assistindo nesse momento? Eu espero que vocês aproveitem bastante a discussão que vai ter, assim, ó, junto nessa mesa tá a psiquiatra, a doutora Lizzie Teles, que é uma parceira de trabalho, ela é uma mulher incrível, assim, então eu fiquei muito feliz, além de participar dessa jornada, participar com ela ainda é uma grande responsabilidade, e com ela e mais algumas outras pessoas da área psi, também da área jurídica, nós estamos criando um formulário, um instrumento de avaliação de violência psicológica que vai ser lançado em breve, daqui uns 3 meses mais ou menos, junto com um livro, para o sistema de justiça. Justamente por quê? Porque os juízes, quando recebem, né, um inquérito policial, o promotor de justiça, quando recebe um inquérito policial dizendo que houve violência psicológica, é um pouco confuso entender qual foi o dano, se teve dano, se não teve, né? O juiz também, na hora que faz as perguntas para a vítima, para as testemunhas, e depois, mas aconteceu ou não aconteceu? O que é dano emocional, né? Então, assim, a gente vai criar esse instrumento justamente para auxiliar o sistema de justiça a identificar algo que não é da nossa área, né? Foge da área do direito. Então, assim, acho que vai ser muito interessante essa discussão também. Eu já adianto que teremos esse instrumento e eu espero todo mundo lá. Muito obrigado pelo spoiler da tua participação e por trazer todos esses outros conceitos e realidades que a gente às vezes ouve, vê na TV, mas tu trouxe de um jeito bem integrado com
alternativas da gente se posicionar para ajudar a modificar esse contexto. A atividade que a promotora Ivana vai estar envolvida é no sábado de manhã, mas ela vai estar em outros momentos lá na jornada. E nós temos mais um recado também, que ainda é possível se inscrever e o momento é agora. Está tudo no jornadacelg2024.com.br. O meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e atual diretor de tecnologia do CELG.